Senhoras e senhores, estamos iniciando agora a série Mentes Brilhantes Especial Mais RS. Nosso convidado de hoje é muito especial. Ele que vem da cidade de Camaquã, mas fez história em Guaíba. Eu o conheci na época das enchentes, onde eu vi pessoalmente ele estender a mão para milhares de pessoas. Estou recebendo aqui o pré-candidato a governo do estado do Rio Grande do Sul, Marcelo Maranato. Gratidão. Prazer enorme te receber aqui, meu amigo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de conversar com o Rio Grande do Sul, de estar aqui, de bater um papo, de a gente poder falar como a gente é, né? Porque às vezes as pessoas olham a gente de longe assim e a gente também tem dificuldade, a gente também passa por problema, a gente também paga imposto, a gente também quer serviço público, a gente também tem problema em casa, tem os filhos, né? Então, que bom quando a gente tem a oportunidade assim de falar com profundidade do que a gente vive, como a gente vive. E gratidão, Márcio, pela oportunidade de estar aqui contigo. Né? Tu já espalhou, acho que eu vou primeiro a começar a fazer, né, esse movimento empresarial de ouvir, né, a história de como começou a vida de cada um, de tanta gente no Rio Grande do Sul, que faz o Estado ser o que é, porque tem gente trabalhando, tem gente produzindo, e sonhando, que nunca deixa de sonhar. É isso aí. Sabe que o Dr. Jorge Gerdau falou no palco do Mentes Brilhantes que o sucesso dos negócios passa pelas pessoas, né? E a gente, desde o início assim, do Mentes Brilhantes, sempre procuramos entender quem é a pessoa que está por trás daquele cargo, daquela função, daquele emprego, daquele balcão, né? Muitas vezes. E hoje esse nosso bate-papo aqui vai ser para entender um pouco mais quem é a pessoa que está por trás de toda essa estrutura, né, de partido, de marketing, de redes sociais, né? Quem é o cara que colocou o nome dele à disposição, né, a pré-candidato, e quais são os valores, a história, da onde vem. Eu quero conhecer o Maranatta além do candidato ou pré-candidato, né? Mas o Maranatta desde a infância, os valores de família, nasceu em Camaquã. Qual era o cenário que tu lembra, assim, as tuas primeiras recordações de Camaquã? Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, Marcelo, tu não cansa? Eu digo, olha, a minha avó levantava cedo, tomava o banho na sanga, né? Naquela época não tinha banheiro, era patente. Né? E fora de casa. Fora de casa, tinha que tirar água do poço, tirava de tacho, dava alimentação para os animais, morava sozinho, meu avô morreu, ela tinha 2 filhas, a minha mãe e minha tia, cuidando dessas meninas lá fora, não tinha luz, não tinha água, não tinha telefone, não tinha nada. Isso tu recorda ou isso não, isso as pessoas te contam sobre como era no tempo, mas a tua lembrança, assim, o que tu viu de fato acontecer? Aí ela teve coragem de vender aquelas coisas e trazer as meninas para a cidade para elas poderem estudar. Eu me lembro da minha avó, né, arrumando as coisas dentro de casa. Ela era uma mulher sozinha, né, perdeu o marido cedo com 2 meninas jovens e sempre foi muito guerreira, nos ensinou muito, né, trabalhei junto com a avó e comecei minha vida, que aí eles mudaram para Camaquã, casou com meu pai é Dom Feliciano, minha mãe de Encruzilhada do Sul, e lá em Camaquã começaram a construir a vida. Eu sou o filho do meio de 3 meninos, né? E Marcos, Marcelo e Magnus, somos 3, o Magnus do caçula. E eu comecei engraxando sapato. Meu pai é barbeiro até hoje em Camaquã, tem 80 anos o pai, né? Nasceu em 44, está com 82 anos o pai. E continua na lida. Cortando cabelo. Se ligar para ele agora, lá está cortando cabelo. E eu comecei engraxando sapato na barbearia do pai, entreguei o jornal até os 17 anos de idade. Né? Também fui motoboy, office boy, que as pessoas nem sabiam. A gente pegava as contas de todo mundo, ia lá para a fila do banco para pagar. Trabalhei também nos engenhos em Camaquã. Tinha uma época que eu trabalhava com a mãe, não queria trabalhar mais. Aí trabalhei carregando e descarregando caminhão de farelo, né? Um serviço pesado, de servente. Fui motoboy também e decidi que queria ser advogado, né? Conversei com meu pai para ele me ajudar a pagar a faculdade. Não tinha condições de pagar a minha faculdade, mas quer me ajudar, mas que eu conseguisse uma maneira de pagar meus estudos. A gente já tinha uma loja em Camaquã que meu irmão tocava e eu trabalhava junto com ele. E a gente decidiu abrir uma loja em Guaíba, em vez de pagar um aluguel de onde eu ia morar, a gente morou lá. E eu dormia dentro da loja, ainda não era casado ainda, minha esposa também veio para Guaíba, e ela dormia na casa emprestada de uma irmã da igreja. E a gente veio para Guaíba junto com a Ford, foi aquele momento que a Ford estava chegando, e aí a Ford vai embora, e a gente vive aquela angústia. Eu dormia dentro da loja, pagava meus estudos, depois consegui pagar sozinho, não precisei mais do pai, meu pai começou a ajudar meu irmão,
para ele poder fazer, fazia biologia, mas queria fazer fisioterapia, meu irmão mais novo. E eu segui pagando meus estudos e nesse período a Ford foi embora e a gente entrou na cidade com depressão, o comércio começou a fechar, né, a baixa autoestima do varejo. E foi meu primeiro grande desafio que eu decidi, eu já fazia política estudantil, mas eu decidi que eu ia fazer parte, né, da política empresarial. Então, naquele momento, foi o primeiro embate que eu tive, porque a gente na família e no meio empresarial disse assim, olha, não pode se envolver, você vai para o Cindy Lojas, nós vai abandonar o nosso negócio, nós vamos quebrar. Então, não vai para lá. Então, foi o primeiro desafio que eu enfrentei. Como é que equilibra isso, né? Como é que você vai sair para cuidar do negócio dos outros e, de alguma forma, tu vai deixar de cuidar do nosso. Mas eu tomei a decisão e fui assumir a presidência do Cindy Lojas naquele momento, o movimento de fortalecer, comprar em Guaíba, fazer campanha de Natal, campanha de liquida, comprar em Guaíba melhor, fazer. Nós fizemos a maior feira, expofeira que teve na cidade, para fortalecer, porque a gente vivia uma depressão. E se não tivesse isso, todo mundo ia quebrar. E eu também ia quebrar. Então era um momento de proteger, de se unir, e a gente venceu o desafio naquela saída da Ford do Rio Grande do Sul. Depois fui presidente do CDL também, diretor na FEComércio, e esse ambiente que acabou me dando visibilidade, e a FEComércio me estimulou, porque a gente tinha dificuldade de entrar no setor público, e ela estimulou que cada um entrasse na política, que a gente participasse do movimento, cada um se filiou num partido. Naquele ano nós elegemos 4 vereadores do varejo e eu fui vice-prefeito. E daí então concorri 5 vezes para ser prefeito de Guaíba. Então foi um movimento, eu fazia a cidade de bicicleta, né? Era uma coisa que desde todas as campanhas eu fazia. Se eu saía de manhã cedinho, botava meu material, botava 2 alforjes na bicicleta, uma bandeira, né, atrás, e eu saía. Cada dia ia para um bairro, batia na porta, entregava meu material, ia conversando no comércio, conversando, né, no serviço, indo no ônibus, indo na parada, no posto de saúde, entregando, né, o material e levando um sonho para as pessoas. Porque a pessoa não te conhece, né? Elas acreditam naquilo que você está falando, você tem que mostrar um projeto e fazer com que as pessoas acreditem no projeto. Sim, tu sempre me pareceu ser uma pessoa muito acessível assim, para a comunidade, né? Até por essa coisa, eu vendia sacolé na praia. Exatamente, eu acho que então, vem dessa tua história. Essa proximidade de estar perto das pessoas, de entregar o jornal, né, foi uma escola para mim. Não só a escola né, de ter trabalhado desde muito cedo, mas também a escola da igreja. Eu sou adventista. Né? Eu ia te perguntar, quando é que a igreja entrou na tua vida? Já era da família ou teve em algum momento especial que tu teve essa conexão? Não, eu nasci na igreja. Né? Eu não tenho assim, às vezes a pessoa vem assim, tá na igreja e tem um testemunho. Eu vou em culto, assim, o fulano é ex-drogado, é ladrão, né, ex-ladrão, se converteu. Eu tenho uma história de ter nascido na igreja, né, de ter cantado no coral da igreja, de ter sido líder dos jovens, líder dos adolescentes. Já era de pai e mãe, já é uma... Professor disso. Nós temos, que é muito parecido com o escoteiro, que é os desbravadores. Eu fundei 8 clubes de desbravadores. Então, tem uma liderança com jovens, com criança, né? E aí, quando a gente veio para Guaíba, hoje meu irmão é diretor do clube, porque aí quando eu comecei a me envolver e aí virei prefeito, eu não pude mais tocar. O que tu acha do movimento Legendários? Eu participei fazem algo que foi faz uns 20 dias. Eu fui lá no Vila Aventura com o Samuel, e no final de semana eles estavam reunidos, e olha que interessante, estavam lá reunidos homens que estavam orando por aqueles homens que iam participar do Legendário que eles nem conheciam. E aí lá eu tinha passado por um momento difícil, porque o meu filho Davi, ele caiu na UTI, nós passamos uma semana toda com ele na UTI. Eu renunciei à prefeitura numa sexta-feira, né, com o coração apertado, difícil. Eu tinha mais 3 anos de governo, né? Na cidade ninguém queria que eu renunciasse, minha família toda, ninguém queria ir. Eu estava convicto de que esse era um projeto que estava no meu coração, e o convite que o PSDB me fez, junto com as lideranças, e o meu filho caiu renunciei na sexta-feira, o meu filho caiu na UTI no sábado de manhã, e a gente passou uma semana na UTI. E a gente estava apertado, logo depois que ele saiu, a gente saiu. Vamos ficar um final de semana em família para a gente orar, para a gente agradecer a Deus, para a gente ter uma comunhão, acalmar o coração. Foram muitas emoções na última semana, renunciar e mais isso que aconteceu com o Davi. A gente foi lá para o Vila Aventura. Maravilhoso, Samuel, nosso irmão. E aí eu tô lá, vem uma irmã lá do Recife, que estava
orando pelo Rio Grande do Sul, veio aqui só para orar pelo Rio Grande do Sul com o número de mulheres. Ela, na portaria, ela chegou, me deu um abraço, começou a chorar e a gente orou junto ali, eu não conhecia. Ela veio da Suíça e estava aqui só para orar pelo Rio Grande do Sul. E aí a gente foi almoçar no restaurante e estavam os legendários ali, um grupo de homens, né? Não estavam de roupa. E aí o Samuel, ora aqui pelo Marcelo, que ele passou por uma semana difícil, ele orou e depois me fizeram o convite. E eu já tinha aceitado o convite, mas tinha condicionado a minha ida com o prefeito de Joinville. Porque eu fui até Joinville. Tu teve em Joinville após as enchentes. De bicicleta. Exatamente. E quando eu fui lá, os legendários me convidaram lá para subir. Porque os legendários de Santa Catarina, que foi muito pioneiro, eles ajudaram muito na enchente. Vieram caminhões, vieram de ônibus, vieram para cá trabalhar e eles ajudaram muito aqui. E eu disse, quando vocês subirem, eu vou subir, mas eu queria que o prefeito de Joinville subisse junto comigo. Eles vão fazer junto o desafio. Sim. Mas aí o prefeito não foi. E nesse final de semana eu recebi o convite e foi para mim um momento, foi a minha montanha. Cada um tem a sua montanha. Cada um tem a sua montanha. Cada um tem o que deixar na montanha. Tem coisas que a gente leva e que a gente deixa na montanha. Tem coisas que a gente traz da montanha. E o mais importante disso tudo, né, é o compromisso que tu faz contigo mesmo. Tu não tem que prometer nada para ninguém. Né? O verdadeiro homem aparece quando a gente está sozinho. Porque só Deus sabe a minha luta. Só Deus sabe o que está no meu coração. Só Ele sabe, né, os desafios. Os teus desafios, os teus obstáculos, os teus sonhos. Então, para mim foi muito gratificante esse final de semana. Voltei de lá renovado, até pelo desafio que a gente tem pela frente. Então, hoje eu sou um legendário. Não decorei todo o meu número, mas é 185.700. Eu já tenho, sou legendário 185.700. E agradecer muito a Anderson, que foi quem me convidou, que é da manada aqui de Gravataí, é um gigante, é um amado, assim, foi um final de semana com Deus e, né, de eu poder me preparar também, me curar de algumas coisas, me entregar também, sentir o peso, né, ir lá deixar algumas coisas, me desafiar, então vale a pena. Quem recebeu o convite não recuse o convite, né? E tu encontrou alguma conexão do Legendários com o projeto que tu participava da igreja enquanto jovem? São diferentes. São coisas diferentes. Os bravadores têm um cuidado com a formação. Deus, pátria, família, né? Cuidar, né, de ter o lado espiritual, que é a gente ter o corpo, cuidar da mente, cuidar do espírito. O clube trabalha muito disso, né? Trabalha também, né, a ordem unida, a disciplina, né, o cuidado com a natureza, o amor a Deus. Então, tudo isso é muito tratado, mas é já numa linha do adolescente, né, do jovem, né, de ele ter compromissos. O nosso voto é: pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal, guardarei a lei do desbravador, serei um servo de Deus e um amigo de todos. Então, isso é uma coisa bonita, ser um servo de Deus, ser um amigo de todos. A lei diz que a gente tem que ter sempre um cântico no coração, que a gente deve ir onde Deus mandar. E isso que a gente ensina para a criança. Os meninos brincam comigo, tu tá sempre cantando. Isso eu aprendi de criança, eu tô sempre cantando. Eu tô parado, eu tô com a música aqui dentro, tô cantando, né? Tô com um problema, tô com a felicidade, tô sempre com a música aqui dentro. Tem um hino preferido? Tenho muitos hinos. Porque eu sei que tu é cantor também. A gente já participou nos aniversários do Pedro Ernesto lá, porque o Pedro inclusive gravou conosco aqui, isso em breve vai pro ar. E eu disse pro Pedro que o show dele é o show de encerramento dos eventos, né? Sim. Não porque é o último, porque é o melhor, porque quando ele começa a cantar, o show acaba a festa, né? Sim. É o show de encerramento, acabou tudo. Mas eu já vi tu cantando lá, né, nos aniversários do Pedro. Eu queria que tu desse uma palhinha para nós de um hino que tá no teu coração, hein? Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aí, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. A gente tem que lembrar que Deus está em todas as coisas, né? Que Ele está sempre cuidando da gente. Eu sempre tiro foto assim, as pessoas: o que você faz o número 1? Não é número 1. Eu digo: nunca é sorte, sempre é Deus, né? E todos os desafios que a gente enfrentou na enchente, na pandemia, no vendaval, sempre a gente viu a mão de Deus nos protegendo, nos guiando. Toda calamidade na nossa vida pode ser uma bênção disfarçada, desde que a gente entenda o que Deus está permitindo que a gente possa fazer,
para a gente nos unir, para a gente saber que a gente depende um do outro, que a gente também depende de Deus, que tem coisas que é a gente que tem que fazer, que Deus não vai fazer no nosso lugar, que Ele permite, né, coisas para que a gente possa superar, que a gente possa pular, que a gente possa vencer o obstáculo, e Ele não vai fazer pela gente. Sim. Ele espera que a gente dê um passo de fé, que a gente tenha a coragem de vencer. E Ele fica dizendo, olha, ele subiu esse degrau, agora eu vou dar mais um degrau. Não vai pensar que vai ser fácil, não. Você subir um degrau, ele vai dar mais um degrau. Na verdade, é o contrário, né? Quanto mais tu te aproxima, maior são os desafios, né? Ele vai te dando desafios, né? Sim. Maranata, e desses valores de família, assim, né? Resgatando um pouquinho na tua juventude, na tua infância, de pai e mãe, o que tu traz para o Maranata de hoje? Desses ensinamentos, principalmente do teu pai e da tua mãe, que tu traz hoje para a tua vida pública, profissional, familiar? Eu nunca vi na minha vida alguém chegar na casa do meu pai e cobrar R$1 dele. Nunca. O pai, se tinha dinheiro, o pai comprava, se não tinha, não comprava. Não endividava a família, não fazia conta, nunca foi desonesto com ninguém, nunca pediu dinheiro emprestado para ninguém. A gente passou alguns momentos de trabalho, né? Mas o pai nos ensina todo dia, né, esses valores que não tem preço, né? Tanto o pai quanto a mãe. Então, se você me dissesse para me dizer o que representa a minha família, trabalho. Porque nos ensinaram a trabalhar desde cedo e lealdade e fiel. Meu pai, se chegar lá hoje na barbearia e abrir a gaveta dele, tem o dinheiro dele e o dinheiro de Deus. Ele já separa o que Deus abençoou ele, para ele poder abençoar outras pessoas, para ele também investir na obra. Porque eu venho, como eu te disse, assim, eu não tenho testemunho de conversão, né? Eu tenho testemunho de quem ia para o colégio, né? E nunca bebi, nunca fumei. Então, eu era excluído de alguns grupos, eu não participava de todas as coisas. Então, a gente que é crente, quando é criança, de alguma maneira a gente passava por algum bullying, não ia em todas as festas, não era convidado para ir a todos os lugares, né? O Pai Nosso da gente que é evangélico é diferente, as pessoas terminam, a gente continua um pouquinho. Então, na minha escola e na minha sala de aula, eu era o único que era evangélico, né? Então, a gente passou por um momento. Hoje eu dou graças a Deus que a gente não tem mais nenhum tipo de preconceito com isso. A gente vê as crianças em todas as escolas, né? E todo mundo respeitando um outro. Mas teve um passado mais difícil, em que, né? Às vezes a gente até fugia de algumas coisas de casa, né? Para não... tinha até uma certa vergonha de dizer, às vezes, que era crente por conta, né, do que a gente sofria, às vezes, no ambiente do coletivo, na escola, que às vezes é muito maldoso, que é muito, né, que é agressivo, que te cobra coisas que às vezes a gente, criança, não está preparado, como as crianças não estão preparadas, porque hoje fazem na internet com algumas, né, e expõem, então... mas eu agradeço demais a minha família e meu pai pelos ensinamentos, né? Pela mão firme com a gente. 3 meninos dentro de casa não era fácil. A gente E quem mandava na casa? Era o pai ou era a mãe? A mãe. A mãe, sempre a mãe, né? A mãe. A mãe fez a gente ser quem é. O pai sempre ali, naquela postura. Você não arreda daí, porque aqui o bicho pega se você... Né? Mas a mãe que fazia aquele negócio da orquestra. Você vai fazer isso... que todos nós trabalhávamos, né? Então, de manhã a gente entregava jornal, a gente fazia o nosso trabalho, tinha o trabalho, depois quando a gente ia para casa, um fazia o almoço, o outro arrumava as camas, o outro limpava a casa, a gente fazia o rodízio, depois tinha que limpar o pátio, a gente morou um tempo para fora, então tinha que tirar leite, tinha que ir para a horta, tinha que limpar o pátio, né? Tinha que recolher a vaca, tinha que plantar, tinha que aguar as verduras, então... Todo mundo tinha trabalho. Então, Você aprontava muito? A mãe e o pai tinham muito, muito. Nós almoçamos junto antes, eu falei pro Maranata que... Apanhava todo dia. Eu trabalho com eventos... Tinha dia que nem sabia que estava apanhando. Estou apanhando uma coisa que eu ainda vou fazer. Eu apanhei uma vez só. As outras dia. Foram tentativas de homicídio. Todas as outras. O primeiro patrocínio que eu recebi foi da Havaianas. Ficou marcada Havaianas aqui. O que tinha pela frente a mãe jogava, rapaz. Porque eles trabalhavam demais, né? Eu também entendo assim, eles também vendo uma história deles, né? Que os pais deles eram muito mais rígidos. Sim, eram outros tempos, né? Outro tipo de criação, de educação. Então, eles não fizeram conosco a metade, acho que nem 10% do que os pais deles que passaram por tempo de guerra, que, né, tinham
outro tipo de preparação, que tinha uma preocupação também com os filhos. Você pensa assim, meu pai ele foi registrado em 46, mas ele nasceu em 44. Olha a sabedoria dos antigos. Por que eles faziam isso? Para que o filho ficasse mais um tempo em casa, então ele não ia tão franzino para o exército, né? Tinha essa coisa de que ia para o exército, então, na verdade ele já ia com 20 anos para o exército, eles registravam mais tempo. Então, a sabedoria dos antigos, mesmo sem saber ler, e também ficava mais tempo aquele homem trabalhando dentro de casa e não ia tão fraco para o exército, que muitos morriam no exército, morriam só na fase de treinamento. Então, você vê que eles, os pais dos nossos pais, meus avós, eram muito rígidos com eles, né? Preparavam eles para a guerra, preparavam eles para as lutas. Sim. Muitos vieram para cá fugidos do seu país, né? Vieram para minha descendência alemã. Mas tu tem 49 e 49. Para 50 agora, né? 50. Não foi registrado com 15 anos de idade. Não, tá. Não, Daí eu ando dizendo que tenho 60 para ver se ganha elogio. Mas não tem aqueles amigos que tu olha assim. Acabadinho, tem aqueles amigos que tu olha assim, que é que nem carro de prefeitura, né? O ano é bom, mas a lata não ajuda, né? Não é o teu caso. Mas, Maranata, é muito legal isso, essa questão de tu nascer num berço, né? Que tem a fé como um alicerce muito forte, né? E o quanto isso te prepara para esses desafios, por exemplo, porque a gente sabe que na escala da política, essa tua experiência frente a uma prefeitura, ela tem aquele tete-a-tete com o público, com o povo, né? Talvez é um dos cargos políticos que mais está no dia a dia, né, em convívio com a comunidade. O quanto isso te preparou para chegar nesse momento? Nenhum cargo ensina o que o prefeito ensina, ainda mais a gente que passou por 6 calamidades em 4 anos, né? E aí a fé nos dá a força que a gente, né, na hora que muitos fogem, né, que muitos se escondem, a fé te dá uma esperança, te dá uma energia. Deus chega na nossa vida. Eu tenho a oportunidade nos próximos meses desse período que eu estou entrando de mostrar de onde Deus me tirou, o que Deus fez na minha vida, quem eu era, porque eu não tenho parente político, né? A história é de muito trabalho, chegar aqui trabalhando, né? Desde pequeno eu sou brasileiro de verdade. A minha história é parecida com a tua e de muita gente que não teve um padrinho político, não teve alguém, né, que foi forjado com os pais, né, que teve a mão de Deus conduzindo. E por isso eu digo, nunca é sorte, sempre é Deus nos protegendo. Mas você pega assim, a palavra de Deus, assim, onde colocar a planta do teu pé, abençoado será. Eu creio nisso, entendeu? Ele me colocou lá e a minha cidade foi abençoada, a cidade cresceu. E se ele me colocar no estado do Rio Grande do Sul, diz, onde colocar a planta do teu pé, abençoado será. E eu vou derramar bênção sem medida, eu vou abrir o céu. Então isso é uma fé que ninguém me tira. Porque Deus fez isso no meu negócio, Deus isso fez na minha família, Deus fez na minha casa. Já provou fez dessa na casa fonte, dos meus pais, né? fez na cidade que eu administrava. Então, fé é uma coisa que não se explica, né? Tu sabe que durante as enchentes, onde tu teve um protagonismo ali excelente, né? Nós aqui também, do Mentes Brilhantes, na PUC, inclusive a PUC foi o nosso centro de distribuição, né? Nós arrecadamos e distribuímos mais de 400 toneladas de alimento. E a gente viu todo o teu trabalho lá. E algumas pessoas questionavam, assim, por que tu não desistiu? Por que tu não foi para a praia? Por que tu não foi para Santa Catarina, né? Onde não tinha sido atingido como aqui. Não sei, eu fiquei 15 dias sem ver meu filho. Eu fiquei quase 20 dias sem conseguir tomar banho, porque a gente estava morando no 18º Batalhão, lá em Viamão, e o major, todo o comando lá, distribuindo e fazendo o acompanhamento das carretas, né, para todos os lugares. É algo que faz a gente se mover, né? E naquele momento a gente nem pensa em desistir, né? Nem pensa nisso, porque tu tá vendo o outro, né? Eu lembro que teve uma situação de uma menina que eu fui entregar 2 marmitas para ela, né? E ela disse, não, me dá uma só, porque tem alguém que vai precisar dessa outra e agora eu não preciso. E no outro lado tinha um cara enchendo o carro dele de marmita que ele não ia distribuir tudo aquilo, sabe? Então, assim, a gente vê o que são as pessoas de verdade, né, nos momentos como esse. E tu fez um trabalho, cara, incrível, numa das regiões que foi mais impactadas, e não só a Guaíba, mas também as cidades vizinhas, Eldorado e tudo mais. Eu de verdade, eu não quero mais passar por isso, né? Ver a angústia das pessoas, o sofrimento das pessoas, o medo das pessoas é uma coisa que... a gente também não sabe onde é que a gente tirou tanta força, sabe? Verdade, verdade.
Era uma coisa assim, eu olho, depois, às vezes eu fico olhando as imagens, Jesus, parece que é mentira, parece que não foi verdade tudo aquilo. E da onde a gente tirou tanta força, mas a gente não largou a mão de ninguém. Eu sei que foram vários momentos, Maranata, mas assim, se tu pegar de todo o período das enchentes, assim, quando tu fecha o olho, assim, qual é a imagem que mais te vem na memória, assim, pra gente compartilhar com a nossa audiência? O dia que a gente conseguiu passar de caminhão pela água e o caminhão, a correnteza começou a levar o caminhão e a gente estava indo de Guaíba para Eldorado do Sul e o exército tinha se recusado a ir e o N com o caminhão dele, que era um caminhão mamute grande, ele disse, eu vou ir, e nós fomos, né? E foi realmente perigoso, porque a correnteza levou parte do caminhão e a gente conseguiu fazer a primeira travessia. E quando a gente chegou em cima de Eldorado ali, que estavam as famílias, né, dormindo, né, com chuva e com medo, porque as facções tinham tomado conta dos abrigos, e muitas fugiram dos abrigos, porque eles é que diziam quem comia, quem que podia receber o alimento, quem que ia no banheiro não ia, estavam mais ou menos refém dentro daquelas estruturas, Sim. mais ou menos como um presídio. E elas estavam em cima do asfalto esperando o socorro de alguém. E quando a gente conseguiu chegar ali, foi um momento assim emocionante, sabe? Sim. Crianças, mulheres. E aí me lembro da senhora que ela chegou e disse, dá para o senhor levar meu marido junto e levar meu cachorrinho junto? Sim. Pá, rapaz, olha, A gente viveu cada coisa, né? coisas assim, não quero viver nunca mais isso, né? Porque realmente foi emocionalmente assim muito desgastante, mas Deus nos ajudou a vencer. Deus honra, A gente né? venceu. Deus honra. A gente venceu essa batalha, venceu. E vindo de uma pandemia, né? Então, assim, parece que faz muito tempo para quem perdeu um parente, mas eu tenho uma menina, por exemplo, que mora em Guaíba, que ela perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu os 2 irmãos na pandemia, e aí veio a enchente e destruiu toda a casa dela. Como é que você me diz? Eu acho que o maior desafio que a gente tem para os próximos anos é levantar a autoestima da nossa população, sabe? Tirar o medo, né? As pessoas voltem a sonhar, que tenham expectativa de vida, elas superarem os traumas que elas têm. Porque você imagina a pessoa que perdeu o pai, perdeu a mãe na pandemia, as pessoas, mas faz tanto tempo, para quem perdeu foi ontem. Não. Para quem perdeu foi ontem, foi minutinhos atrás, quem perdeu não sai nunca. E aí ela passou por tudo isso, perde a família inteira, ela perdeu as memórias, não tem mais a foto do pai, não tem mais a foto da mãe, Sim. não tem mais as memórias daquilo que ela perdeu, que ela não pôde fazer velório, que ela não pôde ir se despedir, era aquelas caixão velado, a pessoa não tinha como se despedir de ninguém, saía do hospital direto numa caixa, ninguém enxergava ninguém. Essa pessoa está todo dia, será que meu pai vai entrar pela porta? Sim. Será que meu irmão vai vir ali? E aí a pouca memória que ela tinha, ela perdeu na enchente. Então isso aí é desesperador. Tem alguns momentos ali das enchentes que são bem marcantes. E como tu tem essa questão muito forte da tua conexão, da tua fé com Deus, era 1h da manhã, eu recebi uma ligação, um daqueles dias, já faziam quase 50 dias das enchentes, de um caminhão com 19 mil quilos de alimentos. Ô, glória. A 1h da manhã, só que esse caminhão precisava descarregar e ir embora. E aquele dia a gente já tinha destinado alguns caminhões para São Leopoldo, para o Vale dos Sinos, para Gravataí, para essa região de Canoas e tal. E eu liguei para um amigo de Campo Bom, ex-prefeito de Campo Bom. E aí ele disse, Márcio, tu não vai acreditar no que eu vou te falar. Era 1h da manhã. Ele disse, nós acabamos agora um culto. Pedindo. E no culto acabou tudo que nós tínhamos aqui em Campo Bom. E lá tem a barrinha, a laga, sabe? E a gente mandou esse caminhão para lá. Cara, ele disse, nós acabamos agora o culto pedindo para Deus nos mandar. Né? E eu fazia muito tempo que eu não falava com ele. E a gente conseguiu abençoar, mandar para lá. Fomos juntos descarregar, inclusive. Né? Então, assim, era 2h da manhã, a gente estava chegando em Campo Bom, descarregando uma carreta, e os fiéis ali juntos, ajudando. Eu vi muita coisa de fé, assim, também. Nós estávamos orando, nós estávamos começando a abrir saco de arroz e distribuir xícara para as pessoas, porque não tinha o que dar para comer. Cara, que momento difícil. Não tinha, então a gente abriu os sacos que tinha e estava dando por de xícara. Sim. E aí o pessoal entrou numa sala para orar, e aí entrou o rapaz do Felipe, eles conseguiram passar não sei por onde, por uma carreta, e chegou uma carreta também assim, lotada. Coisa linda. Depois de uma oração da gente, pedindo a Deus que mandasse alguma coisa, chegou uma carreta lotada de alimento também. No finalzinho de tarde, desesperador, assim. Sim, eu acredito muito, né? Porque se a gente for pegar a história
não teve nenhum país, uma nação que passou por isso e não saiu mais fortalecida, né? É claro que dói, foi desafiador, né? Todos nós sofremos, os negócios, as famílias, perdemos, né, pessoas queridas, mas a gente vai sair muito mais forte disso tudo. Eu né? acho que Deus também, às vezes, permite coisas, né? Nós, o povo gaúcho, até por algumas coisas assim, das nossas raízes, né, de alguns imigrantes que a gente tem e diversas etnias, né, a gente é um povo orgulhoso, sabia? Acho que do Brasil, um dos povos mais orgulhosos. E eu lembro de uma coisa que me marcou, de um motorista que veio de caminhão do Acre. E ele dizia, eu só vim aqui porque o meu patrão pagou para mim vir. Eu não queria vir aqui. Mas Deus me mandou aqui para vocês deixarem de ser um pouco orgulhoso. Olha só o que eu ouvi. O cara veio meio que obrigado aqui. Uhum. Ele veio contrariado. Olha o que o resto do Brasil às vezes pensa da gente. Sim. Isso me marcou, porque sai alguém atravessar o Brasil de caminhão, vindo contrariado porque o patrão mandou, porque ele não queria vir. Eu não queria vir aqui. Sim. Então, vocês descarregam o caminhão aqui que eu quero ir embora. Isso me chocou. E aí eu fiquei pensando como o Brasil, algumas pessoas no Brasil têm uma imagem da gente, porque o gaúcho é muito amoroso, o gaúcho é muito... Mas a gente passa, às vezes, um sentimento, né, diferente, uma postura diferente, mais longe, que nem o europeu, às vezes mais longe, né? Sim. Quem está aqui sabe que não é assim, mas a gente passa. Então, que a gente consiga, né, depois dessa experiência, depois disso que a gente passou, ter um outro sentimento com o resto do Brasil, Sim. com os irmãos que nos Com certeza, ajudaram, com certeza. de várias Eu ia te religiões, de dizer várias agora, raças, com de certeza, gente do mundo inteiro que estendeu a mão para a gente. Nós não teríamos vencido essa luta se não fosse todos os tantas mãos que estados do estenderam. Brasil, né, promovendo ações para enviar caminhões e cargas e tudo mais. Né? Então, por mais que tenha essa imagem, né, do bairrista, do nosso céu mais azul, o nosso verde é mais verde, mas nessa hora eles estenderam a mão. Ajudou, né? Mesmo contrariado, ele veio. Veio, né? E eu tenho certeza que ele voltou para casa diferente. Né? Com Porque o que ele viu aqui, ainda mais... A solidariedade, o amor, né? Viu o pessoal trabalhando, unindo, que tudo que chegou para quem mais precisava. Comoveu muita gente. Né? Bom, daí o Maranata na prefeitura, né, um índice de aprovação gigante. O que tu traz para o governo do estado, assim, como pré-candidato? Quais os ensinamentos que a prefeitura te deram para te chegar e te dizer assim, não, eu sou um pré-candidato ao governo do estado porque eu tenho essas qualificações? Acho que uma das coisas que mais do que 92% de aprovação, um dos índices que me alegra muito é que o guaibense, quando perguntado para ele a expectativa dele para os próximos anos, 70% diz que a vida vai melhorar. Eu acho que é esse ambiente, né, mesmo ter passado por enchente, ter passado por tudo que a gente passou, ter uma expectativa de que a vida vai melhorar. Então, é um ambiente assim que a gente precisa para deixar, né, tanto para o varejo, para a indústria, para o comércio, para o serviço, para o agricultor, um ambiente de otimismo e que a gente tem esperança de que as coisas vão voltar a crescer. E a gente fez isso com muito trabalho. O segredo é trabalho, é a fé, é a gente trabalhar, né, com a experiência que trouxe do varejo. A prefeitura é uma passagem na minha vida. Eu tenho 35 anos de porta aberta, né, com loja em Camaquã, com loja em Guaíba. No varejo, que é o mais desafiador de todos. A gente abre a porta todo dia para esperar quem não ficou de vir. Né? 40% de tudo que a gente produz é imposto, você já inicia o mês devendo o dinheiro do colaborador, o dinheiro do fornecedor, o imposto que a gente tem que pagar. Então, fazer gestão pública é uma coisa que é inacreditável, como é que termina o Estado endividado. Quanto o varejo, né, o teu negócio, te ajudou na tua administração pública? A gente vender lápis, ganhar centavos numa borracha, num xerox, que é 20 centavos, quanto é que você ganha? Valoriza isso, você valoriza o pequenininho. Então, eu já entrei na prefeitura já pensando na economia. Eu fiquei até março sem chamar nenhum secretário, depois que eu deixei eles entrarem, em março, que eu disse assim, eu não vou ficar refém de ninguém. Então, de manhã eu era secretário de obras, depois secretário de saúde, eu era secretário de todas as pastas, peguei os servidores públicos que a gente tinha de melhor para tocar a prefeitura junto com eles, que são maravilhosos, tem muita gente boa na administração pública, e a gente tocou a prefeitura esse período para não ficar refém de ninguém. Qualquer secretário que quisesse ir embora, olha, pode ir embora, eu já toquei a secretaria e eu toco ela sem você. A gente não pode ficar refém de ninguém. Como na loja, eu não posso...
Se faltar o rapaz do caixa, eu tenho que saber fazer o caixa. Se a moça que faz xerox não vir, eu tenho que fazer. Então, o varejo nos ensina a você ter um conhecimento de tudo um pouquinho. Perfeito. E não ficar refém de ninguém, porque a gente tem que fazer tudo. Você varre a loja, você faz compra, você atende no caixa, atende o cliente, né, fala com o fornecedor. É assim que é. Se o piloto tiver que sair da cabine e botar o cinto em alguém, ele vai saber fazer. Você tem que pegar. Então, o varejo foi a escola que me ensinou a fazer isso, para não deixar nada. E aí, depois que eu deixei o secretário de entrada, ninguém vai gastar nada aqui. Você vai conhecer primeiro teus servidores, vai acolher eles, quem cuida de quem cuida, para que a tua equipe esteja pronta para cuidar. O médico tem que cuidar de alguém, ele também fica doente, a enfermeira também fica doente, ela também paga imposto, ela também tem problema em casa, o filho briga com o filho, briga com o marido, as pessoas são... Às vezes eu pergunto assim, quem é que saiu daqui hoje, foi lá e deu um abraço na enfermeira, só para ir lá abraçar, ela está de plantão 24 horas, ela também fica doente, ela também paga imposto. Quem é que dá um abraço na merendeira, que faz uma comida quentinha pro seu filho? As pessoas começaram a viver assim, tudo é meu direito, mas ninguém sabe, tem assim, puxa, eu também tenho obrigações, né? Tem pessoas que trabalham, que pagam impostos, que são servidores públicos, né? O motorista do ônibus que leva o filho do colégio, que está ali, que leva com segurança. A professora que dá uma aula, que se dedica até o filho poder. Vai lá e dá um abraço, só agradece. A primeira coisa que acontece, vai lá e xinga aquela pessoa de tudo que é coisa, vai lá e gospe na cara da atendente do posto de saúde. Então a gente viveu uma agressividade. Então o varejo me ensinou muito isso, né? Do cuidado com as pessoas. Eu tenho que cuidar para o cliente voltar amanhã, né? E não basta, às vezes, agora no restaurante você tem que atende bem, a comida é boa, né, o garçom bem no balcão, o ambiente é limpo, mas se tu chegar no caixa e na hora tudo estava legal, mas chegou no caixa, a moça do caixa está emburrada, te atende mal, você não volta mais naquele restaurante. E a comida era boa, o garçom era bom, estava tudo legal. Sim. Mas você não volta mais por causa da pessoa do caixa. Então você tem que ter esse cuidado. E aí a gente levou isso, fez escola de gestão na prefeitura, qualificou, cuidou de quem cuida e não deixei gastado. Durante 6 meses nenhum secretário gastou. Então você fez um lastro. Puxa, eu peguei a cidade com 17 milhões de dívida, deixei com 100 milhões no caixa. E um monte de recursos para entrar. Né? Nós não tínhamos hospital, hoje eu sou a maior urgência e emergência, a maior traumatologia, a melhor hemodiálise referência do estado do Rio Grande do Sul. Nós éramos uma cidade perigosa, eu sou a 10ª cidade mais segura do Brasil, a 2ª mais segura do Rio Grande do Sul. A gente deu matrícula para 4.000 famílias. Eu comprei uma usina em 45 dias, tive que explicar para o Ministério Público por que o município vizinho tinha comprado. Levou 1 ano e meio, eu levei 45 dias. Isso deu uma economia, explicar a eficiência. Tive que explicar. Doutor, é a primeira vez que eu sou chamado para explicar a eficiência. Que bom, né? Que bom. Fora os projetos que tu deixou agora, né, plantados já futuros, né? Que a gente sabe que estão acontecendo. A cidade subiu 111 no ranking da educação, municípios, né? Passou por conta de a gente ter investido, buscado melhor, não precisa inventar a roda, vai ver quem está fazendo bem. A gente foi a Sobral, viu o que eles estavam fazendo, e a gente falou, copiou, se isso aqui deu certo aqui, está lá há 15 anos dando certo, eles são a melhor educação do Brasil, eu quero essa educação aqui também. Então, muito boa. Mas é muito trabalho, político tem que ser cobrado, eu cobro minha equipe cedo, essa coisa de ficar idolatrando político, sabe? Isso é um mal que o Brasil acabou. A gente está votando no não, porque eu voto no fulano, porque eu não quero ciclano, eu quero votar em projeto. Com certeza. Eu quero votar em quem tem entrega, em quem fez gestão, em quem mudou a vida das pessoas, em quem já foi aprovado, que passou por dificuldade, que conseguiu vencer essas dificuldades. Eu quero olhar para um projeto de Brasil que não é esse ódio que nos separa, que nos divide. Quem que ganha quando a gente se divide? A gente fica idolatrando o político e defendendo, às vezes, o indefensável, né? Só por causa que é o meu. E aí já fica gente defendendo isso, defendendo aquilo, e acreditando em coisas. O meu político, né, de estimação, né? Sabe que eu escutei o prefeito de Camboriú falando há poucos dias atrás, e me chamou a atenção porque ele falava exatamente isso. Se vier à esquerda me trouxer um projeto de educação que vai fazer bem impactar a vida das famílias, eu vou topar. Claro. Se vier um projeto de direita, de saúde, de hospital, eu vou topar. Então, assim, não é direita ou esquerda. Eu quero saber quem é a pessoa que está colocando o nome à disposição, os valores dessa pessoa, né, aquilo que é inegociável, para ver se quando eu precisar vai fazer sentido. Né? Porque senão tu fica no político de estimação e aí uma hora ou outra cai uma bomba aí, né? Como a gente vê todos os dias acontecendo, né? O master aí acontecendo. E aí tu fica o cara assim, agora. E aí tu fica, e agora, né? O meu político de estimação tá... E eu peguei tanto recurso com o Bolsonaro quanto com o Lula. E muito recurso, tá? E a gente tem que dar crédito para quem conseguiu o projeto, para mim poder fazer a ponte, para mim poder fazer senão hospital, não governa, Marana. Senão não governa. E tem que ser, olha, você conseguiu, você vai lá, metade da população votou num e votou no outro. Se ele não passar o recurso para mim, eu vou dizer, olha, eu fui lá e pedi para o teu candidato, ele não me deu. Né? E o dinheiro, de quem que é o dinheiro? Existe dinheiro público? Não tem dinheiro público.
Existe dinheiro dos nossos impostos, o dinheiro é meu. E da mesma maneira com que todo dia tem alguém pedindo alguma coisa para mim no gabinete, e às vezes a pessoa senta ali e fica, vai um dia, vai outro, vai um dia. Um dia eu passo e falo, arruma coisa para a pessoa de uma vez. Eu, né, já não aguento mais ver. Eu a mesma coisa, me ajuda esse Maranata, todo mês ele vem aqui em Brasília pedir alguma coisa. Sim. Você tem que ter humildade para pedir, não interessa quem é o presidente da República, o governador tem que todo mês para poder negociar dívida, para trazer recurso, para poder fazer infraestrutura, para investir na saúde, para investir na educação, para fazer inovação. Todo mês, de novo, tô aqui, presidente, vim aqui. Estou eu aqui de novo, batendo na porta. Se ele é de um lado, você vai de gravata verde e amarela, se ele é outro, você vai de gravata vermelha. Tu entendeu o jogo. Claro! Sim. E dá o crédito para ele, porque não tem dinheiro para todo mundo. Ele vai dar o dinheiro para quem no final, além de eu dar o dinheiro, ele faz entrega, porque eles passaram o recurso para mim para fazer as travessias lá, e em 60 dias estava pronto. Pode mandar dinheiro para ele de novo, porque ele entrega. Não fica 2, 3 anos a obra parada. Em 60 dias ele entregou. Então quem está na outra ponta passando recurso, não quer ver o recurso parado, 60, uma obra mal acabada. Ele quer ver essa obra terminada e ele quer ir lá inaugurar. Então está pronto, chama, não interessa o partido que for. Olha aqui, você me passou o recurso, vou lá, você vai lá inaugurar comigo. Esse Maranata entrega a obra. Me dá o crédito. Me chama aqui para me mostrar que eu estou ajudando a comunidade. É isso. Vou mandar mais. Entende? Porque é leal. Não está olhando só porque é a ideologia do partido. Não, ninguém me perguntou na pandemia ou então na enchente, quando vinha a cesta básica. Não, se essa cesta básica vem do PT, eu não quero. Se ela vem do Bolsonaro, eu não quero. Ninguém me perguntou. Ninguém perguntou a religião de ninguém. Sim. Ninguém perguntou nada. Quando a pessoa está com necessidade, ela bate na tua porta. Eu quero remédio, eu quero fazer o exame, eu quero a cesta Até porque básica. está tudo em aberto, né? E fica um ponto de atenção aqui para todos nós, né? Que dependendo do que acontecer em Brasília, né, e repercutir aqui no estado, de ter uma oposição, né? Um partido tal em Brasília e outro aqui, isso é um problema para o estado. Né? Se o governador não tiver esse trânsito, né, nós teremos mais um problema no estado. Né, por conta de será que ter nós uma vamos porta ter mais fechada. uma vez um governador de direita e um presidente de esquerda, ou vice-versa, que não vão conversar e nós vamos perder tudo de novo? Que não tem já. Porque a gente até sabe, eles vão conversar, mas sai da mesa, não tem dinheiro para todo mundo, e já manda para o meu estado lá que o cara não briga comigo. O fulano me xinga não sei quantos anos, me fala um monte de coisa, leva pro pessoal. O que é isso? Sim. Tu acha que esse é um dos teus pontos mais fortes, esse trânsito? Ah, sim, esse trânsito, não agredir ninguém, fazer uma oposição apresentando o projeto. Nunca fiz oposição criticando a pessoa, apresentando o projeto. Eu queria muito agora votar no Brasil num projeto. Projeto não de governo, de Estado. Isso, um projeto de Estado. Queria olhar e dizer, olha, eu queria aqui, quem é que vai ter coragem de brigar com os banqueiros? Porque nem a esquerda nem a direita brigou com os banqueiros. Estamos aí. A população são bem amigos, inclusive. São bem amigos, inclusive. 80% da população está endividada. Quem está sustentando a casa é a mulher. Hoje, a grande maioria das mulheres estão com 2 ou 3 empregos, são chefe de família, já sabe que tem filhos que vão ficar mais tempo dentro de casa, porque a gente saiu com 17, 18 anos de casa, tem marmanja dormindo com 40 anos em casa e não sai de casa, e as mães é que estão sustentando a casa. Primeira dificuldade, o homem sai, eu tinha 190 crianças com autismo, hoje eu tenho 1.500. São 400 aguardando laudo, e se você olhar, a grande maioria foi abandonada pelo marido. A grande maioria, porque a primeira dificuldade, o homem sai de casa, vão para o jogo, estão gastando o dinheiro da família nas bets. A mulher está endividada não é porque ela está querendo comprar uma geladeira nova ou um micro-ondas, ela está endividada para pagar a conta do mês. Para dar conta da casa. O dia a dia. Eu nunca tinha visto o mercado parcelar o rancho. Os caras estão fazendo o rancho parcelado em 12 vezes. A pessoa não vai ter que pagar essa conta mês que vem, quando vir o cartão? Sim. E aí, esse é o Brasil de verdade que eu vivo, tá? 50,5% das pessoas estão no Serasa. Aí o governo lança agora, né, para que essas pessoas tenham um desconto para pagar suas dívidas. Desenrola. O Desenrola 2, né, o 2.0. Só que as pessoas que pagaram as contas em dívidas, elas estão no prejuízo. É isso aí. Né? Porque tu não pagou e tu vai ter a chance de pagar depois com 90% de desconto. Isso é enxugar gelo. Você tem que, né, o país tem que voltar a crescer, você tem que ter alguém que tem coragem de brigar com o banco e que tem que fazer um movimento que eu sei que não é fácil, mas tem que ter alguém com coragem. Até acho que Ciro Gomes seria uma pessoa que teria coragem de fazer isso, mas eu vi que ele vai concorrer lá no Ceará. Você tem que achar alguém que diga assim, eu vou remunerar 100% do CDI a poupança. Para de remunerar os bancos, remunera a poupança. Agora, vou remunerar na poupança.
Porque a poupança você tem como regular ela. Aí você faz, né, diz, ó, a poupança só vai poder emprestar dinheiro para o pequeno agricultor, para o pequeno empresário, para comprar mais um equipamento, esse equipamento gerar mais emprego, vamos botar na construção civil para casa própria, né, incentivar a casa própria para fazer prédios, para modernizar a indústria, para inovação, porque aí você regula a poupança e remunera na poupança. E aí o brasileiro volta a botar dinheiro na poupança. Sim. Porque hoje ninguém mais está botando dinheiro na poupança. E muita gente não quer fazer nada, não quer nem investir. Eu encontrei esses dias o Dodge Sirene e eu os parabéns pelo investimento que ele vai fazer na Serra. Sim. Porque ele ama o Rio Grande do Sul, não quer ir embora, e ele acredita no nosso estado. Podia Mas se ser em ele qualquer tivesse lugar, pego né? o dinheiro dele e botasse no banco, em 5 anos ele dobra o patrimônio sem fazer nada. É juro sobre juro. Hoje, por que o cara vai plantar, vai criar gado, vai para o leite, vai fazer um prédio, um edifício? Desse juro maluco da especulação, todo mundo botando dinheiro no Brasil para especular a gente levar o dinheiro embora. Sim. Quem mais teve lucro na Espanha foi o Santander. Aí você vai ver o lucro do Bradesco, o lucro desses bancos do Itaú é gigante. Sim. É dinheiro nosso povo, né, que está endividado nesses bancos. Perfeito. Ninguém tem Maranata, e quando tu olha para o estado do Rio Grande do Sul, né, agora como pré-candidato e depois candidato, o que mais precisa, aonde que precisa maior energia do Maranata para mudar o que está, ou dar continuidade no que precisa, mas onde tu colocaria mais energia? Desenvolvimento e infraestrutura. Desenvolvimento e infraestrutura. E todos eles você tem que ter inovação. Você não vai fazer saúde, não vai fazer educação se você não tiver, né, uma nova cesta de negócio para o Estado. Você continuar só produzindo commodities, que não é você que bota o preço. Né? Metal mecânica vai muito bem na Serra, mas a gente precisa fazer a transformação do grão e deixar mais produto agregado aqui. Então, o agricultor, na hora de vender o arroz, ele tem que dizer, eu vou vender o arroz para fazer etanol. Aí vai ter um preço melhor. Mas a transformação do etanol tem que ser aqui. Não, vou fazer alimentação, vou fazer ração. Não, dá para mim exportar. E aí ele escolhe, ele tem uma cesta de oportunidade para ver onde que ele vai vender, que ele vai ter mais valor agregado. Ele tem que ter opções, né? Então, até de escoamento e tudo mais. Então você tem que dar isso. E a outra opção da indústria, a gente tem falado muito, e eu tive o prazer de receber Manisha, que é a cônsul da Índia aqui, eu tenho conversado bastante com a Índia, para a gente fazer o primeiro cluster brasileiro de saúde. Centro de diagnóstico, centro de pesquisas, centro de imagens, laboratórios, universidades, hospitais, tudo num único lugar para a gente pensar em envelhecimento saudável e longevidade, que é o que todo mundo busca, envelhecer com saúde. Nós somos o estado mais velho da federação. Para cada 100 crianças que nascem, a média brasileira são 80 idosos, nós já somos 114 idosos. Então nós somos o laboratório a céu aberto para exportar depois toda essa tecnologia junto com as universidades, que é o nosso cérebro, que é o mais importante do gaúcho. Ele só é bom se ele ficar aqui, porque se ele for embora ele não é bom, né? Aí a gente perdeu. Perdemos. Então, para a gente poder deixar essa tecnologia aqui, e aí a gente vender isso, valor agregado, né? Não só para a Argentina, que está aqui, para o Uruguai, para o Paraguai, né? Para os outros países, né? A gente está muito perto de São Paulo, e o Rio Grande do Sul tem essa capacidade de ser esse grande desenvolvedor, né, de tecnologia em saúde. Então, eu falei de 3 coisas aqui. Mas para você ter infraestrutura, você tem que voltar a navegar nos rios. Olha o que a gente está fazendo, a gente vai carregado de celulose e volta carregado de madeira. A logística é eficiente, a mais eficiente, porque custa 10 transportar o grão, quando a gente decidir que vai ter que exportar, custa 10 fazer de caminhão, que é o que a gente está fazendo. Custa 7 fazer de trem, custa 2 fazer de navio, mas a gente virou as costas para o rio. Há poucos dias não entrava navio em Porto Alegre, porque está tudo assoreado. Então você tem que investir em infraestrutura. Tem que terminar o lote 4 do Porto do Rio Grande. O pessoal fala, Santa Catarina tem 7 portos, mas se juntar os 7 portos, não dá 70% do que o Porto de Rio Grande tem de capacidade de operação. E tem essa possibilidade agora no litoral, né? Isso, tem trabalhando mais muito forte, tem né? mais essa outra, mas tu vê só Rio Grande tem a capacidade hoje de botar no bolso os 7 portos de Santa Catarina e ainda sobrar 30% da operação. Então, a gente tem uma capacidade de energia, porque mudou, a reforma tributária mudou. Agora o IBS, ele aumentou o serviço, que nós vamos ser o serviço mais caro do mundo, vai ter mais dinheiro em Brasília, vai aumentar o fundo de participação dos municípios, mas a gente precisa ter consumo no Estado. Só vai ficar dinheiro nos municípios se tiver consumo. O que é o negócio que mais gera hoje? Consumo de energia e emprego. Data center. E vai conseguir atrair os data centers do mundo todo para cá se a gente tiver energia. Aí nós temos a capacidade de fabricar só em onshore, né, com torres de até 100 metros,
250 gigawatts. 250 gigawatts. Itaipu, se trabalhasse na sua capacidade máxima, gerava 17 gigawatts. Ela dizia 12, 10, uma vez conseguiu chegar a 15, Sim. tá? Então nós temos capacidade instalada para poder gerar energia na nossa fronteira com vento melhor do que o vento do Ceará, de 250 em torres de até 120 metros de altura. Tu trabalhou muito bem a inovação em Guaíba, né? A gente acompanha assim, e é muito legal ver esses números e Guaíba crescendo e as pessoas, Maranata, voltando a ter orgulho, né, de morar. Voltando, uma coisa mais bacana, voltei e não saio mais daqui. É muito legal ver esse movimento, né? Porque é o que tu realizou, né? Foi de fato executado, né? Não é algo que ainda tu quer fazer, tu fez, né? Eu vi da Thyssen, né? Thyssen, que agora quem comprou foi a TKE, quem comprou agora foi a Cone, né? Fez a compra. E o diretor da CIM mandou assim: Marcelo, olha que bacana. Nós fomos reconhecidos mundialmente como uma empresa com os melhores projetos e te agradecemos porque tu foi fundamental nisso. Na pandemia, eles receberam um projeto da Alemanha, estava dificuldade de engenheiros fazer, muita gente doente, né? Eles mandaram um projeto para o Rio Grande do Sul. O nosso projeto foi tão bom que eles mandaram 1, mandaram 2, mandaram 3 e chegou até o final do ano. Não manda mais projeto para lugar nenhum. Os melhores projetos são feitos pelos gaúchos. Pararam de mandar projeto. Hoje eu tenho 250 jovens produzindo os melhores elevadores e os mais rápidos do mundo. Aqueles em Dubai são fabricados aqui. Elevadores de 18 metros por segundo, estrelas dos aeroportos, as aproximação do aeroporto, tudo montado, fabricado pelo nosso jovem gaúcho, que não precisou ir embora. Olha o pai e a mãe. Muito bom. Eu quero que o pai e a mãe e o avô não perca seus netos, ninguém mais vai embora aqui. Estão aqui, jovens ganhando bons salários, não precisaram ir embora e estão mostrando a nossa capacidade, mas o melhor profissional é o gaúcho, aí é o nosso bairrismo, né? Sim. Mas ele só é bom se ele ficar aqui, se ele for embora, sim, aí não vale a pena. Maranata, nessa corrida, né, como pré-candidato, tu olha para o lado, temos alguns nomes, né? Gabriel, Zuco, a Juliana. Como é que tu te percebe no meio desses concorrentes aí? Eu estou querendo o debate, né? Já provoquei o debate, teve um debate que todos eles marcaram, que foi de São Jerônimo, teve um que os outros dois marcaram, o Gabriel estava disponível para ir, eu quero debate, né? Eu vi uma coisa essa semana, tá? Eu te falei, né? O Zuco não é o Onyx, o Gabriel não é o Leite e a Juliana não é o Brizola. Quem é o Maranata? O Maranata é o prefeito mais bem avaliado do sul do Brasil, não tenho padrinho político, não estou acanhado nem no Bolsonaro, nem no avô e nem tampouco no atual governador. Eu cheguei aqui com muito trabalho, com a minha mão, é o único que é prefeito, nunca teve. Eu vou chegar, estou chegando esse momento que eu quero conhecer a cidade que tu administrou, eu quero lá ver como é que é o posto de saúde, como é que é o hospital, como é que é a escola, né, como é que é a rua da cidade, como é que é o ônibus, eu quero conhecer, porque nenhum deles teve a experiência de ser prefeito. Qual é a tua grande vantagem sobre esses nomes que estão ao teu lado? Eles vão dizer o que vão fazer, eu vou dizer o que fiz. Né? Nenhum deles teve experiência de ser prefeito, nenhum deles teve a experiência de ser empresário. Eu tenho 35 anos de varejo. A minha passagem pela prefeitura é resultado do que eu aprendi no dia a dia de quem abre a porta para esperar quem não ficou de vir e que vence. E olha que engraçado, eu fui escolhido 3 vezes o melhor empresário de Guaíba, presidente do CDL, presidente sim de lojas, de um comércio que nunca abriu sábado. Eu abri a minha loja no domingo. Eu tinha que fazer uma força, porque o melhor dia do varejo é o sábado. E no sábado a minha loja está fechada. Eu abri a loja no domingo, o cliente deixava de vir sábado, não ia no meu concorrente no sábado e vinha no domingo. Então eu aprendi com muita força, né, de que a gente tem que ser muito bom no varejo, que é um negócio difícil de lidar, e foi isso que me fez fazer a gestão que a gente fez lá. Claro, com muito trabalho, mas a mão de Deus, né, a confiança em Deus, a fé em Deus, a certeza de que Deus, né, a gente nunca inicia uma semana sem fazer oração, a gente agradece, reunião do secretário, a gente agradece, né, cada um na sua fé, bota todo mundo a mão aqui, ninguém larga a mão de ninguém, a gente vai vencer junto, a gente faz oração, a gente agradece, entrega na mão de Deus, né, na sexta-feira a gente sempre faz uma celebração, cada secretaria vai lá, lê uma mensagem, a gente agradece a Deus, reconhecer de que a gente não vai viver para sempre, né? Papai do céu tem um lugar para nós. E quais são aqueles valores, ou qual é o valor inegociável para ti, Maranata? Aquilo que não tem condição nenhuma de negociar. Eu não fico refém de ninguém. Não vou ser governador se for refém de alguém. Ninguém vai me roubar e ninguém vai me judiar. Ninguém. Isso... Claro, ninguém vai me roubar, né?
Até vão roubar. Imagina, eu tenho 3 mil funcionários na prefeitura, na minha loja com 20 funcionários, seguida a gente pegava alguém. Só não vai se eu não souber. No momento que você sabe, eu tive problema na prefeitura que eu mesmo fui lá e chamei o Ministério Público. Ó, descobri isso aqui, eu tô lhe entregando aqui. Ó. Isso aqui aconteceu assim, 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 assado, tá aqui na mesa. Ou seja, tu não foi conivente com isso, isso, pelo tá contrário. aqui. Eu descobri, tá aqui o problema aqui. Já pode abrir inquérito aqui que eu quero investigar o fulano aqui que fez sacanagem. Muito bom. Tem um amigo que me disse, e eu trago essa frase para mim, assim, né, no dia a dia, que a gente não morre no dia da nossa partida. Né? A gente morre quando a gente é esquecido. Olha aí. Como é que o Maranata quer ser lembrado depois de tudo isso? Pela minha família, do homem que nunca desistiu do sonho. Eu me lembro de um dia com a minha filha, que eu disse, a terceira eleição foi uma eleição muito difícil, assim. A gente sofre, minhas filhas, todas as duas estudaram no colégio interno. Imagina, 2 meninas com 14 anos decidir que querem ir estudar no colégio interno. Elas passaram por problema na escola. Diziam, pai, não quero mais passar por isso. Meu sonho é estudar no colégio interno. Não é, né? Mas aí chegou um dia que estava tão difícil e foi uma eleição muito ruim. E aí eu juntei toda a família e eu disse para eles assim, ó, pai, eu prometi para vocês, pai não vai concorrer mais. Não vou mais concorrer. E aí eu não cumpri essa promessa que eu fiz. Aí veio a outra eleição, o partido me chamou, né, disse que precisava de mim, me fez a proposta, disse que ia sair comigo, que agora era a minha vez. E eu fui em casa, conversei com a Deise, conversei com a família, e aí a minha filha mais velha ficou um tempo sem falar comigo, porque eu tinha dito que eu não ia concorrer mais. A Marcele? A Marcele. E aí um dia a gente foi dar uma entrevista aqui na Mix, em Porto Alegre, que ela trabalha na rádio de manhã, e aí no ar, ao vivo, ela disse assim, meu pai uma vez prometeu, eu nunca tinha tocado nesse assunto, meu pai uma vez prometeu uma coisa para mim e não cumpriu. Me gelou por dentro, né? A me entregar aqui, né? Aí eu disse, mas eu perdoei ele, porque ele nunca desistiu do sonho dele. E ele plantou uma coisa no meu coração que é não desistir dos meus também. Porque se ele tivesse desistido dele, eu não estaria fazendo medicina, porque ela rodou 3 vezes, né? E aí talvez ela tivesse desistido, né, do sonho dela aí, aquilo me deu uma calma, assim, né? Então, eu acho que a gente morre quando a gente para de sonhar. Aí a gente morre. Mas nos outros é quando a gente é esquecido. E ser lembrado por quem nunca desistiu, está sempre sonhando, então nunca desistam do sonho de vocês, viu? Nunca desistam do sonho de vocês. Eu concorri 5 vezes para ser prefeito, né, e não quero ser só governador, não. Eu quero ser o melhor governador que o Estado do Rio Grande do Sul já teve na sua história, né, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Então agora é a hora, né? Olha para aquela câmera lá e deixa o recado aí para. Não tem sucesso no mundo que recompense o fracasso na família, viu? Não tem. Se alguém disser que tem, me manda pelo WhatsApp aí, ou me manda pelo meu Instagram, @MarceloMaranata, que eu vou ouvir de verdade e quero saber se tem algum sucesso que recompense o fracasso na família. E a família do Rio Grande do Sul, a família gaúcha não tem direito de fracassar e a gente vai vencer os desafios que a gente tem, que são inúmeros, com muita fé, com muita coragem, mas do mesmo jeito que a gente venceu na enchente. Ninguém larga a mão de ninguém. E a gente não só segurou a mão de 68 mil pessoas em Guaíba, mas também de 20 mil pessoas de Eldorado e região metropolitana que também foram acolhidas e resgatadas pela gente. E a gente agradece a Deus por cada vida, não perdemos nenhuma vida. E é desse jeito que eu não quero ser só governador, não quero ser o melhor governador da história do Rio Grande do Sul. E nunca foi sorte, sempre foi Deus. Olha aí, parabéns, cara. Sabe que a gente tem uma participação especial aqui no programa, que enquanto tu fala, ele vai te observando, né? E ele tem, e isso é uma arte, né? Isso eu tô vendo ele sentado isso ali, é uma né? luz, né? O John, que é o nosso head aqui da ProHub, né? Ele tá fazendo ali o cartoon e ele tem sempre uma fala... Eu não sabia que eu ia me emocionar tanto nesse programa aqui. E ele tem uma fala sempre... Ele tem uma contribuição e uma fala sempre muito especial. E aí, John? Bom, mais do que observar, né? Aprendendo um pouquinho aqui também com a história. Eu acho bem interessante isso. A gente fala sobre... E a gente se conecta aqui com histórias, né? Essa é a parte mais interessante. Diversificado, já deu para entender que tu és desde o teu início lá, se aventurando talvez no início e depois aprendendo, dando aula, ensinando como gerir um negócio, depois como gerir uma cidade.
Daí a gente trouxe lá a tua bagagem, história lá da família, fazia tudo, um pouquinho cada um, e já ia gerenciando essas tarefas, até chegar aí nesse momento atual, que é como pré-candidato. Mas eu quero trazer ainda o ponto da família. Tudo isso, toda essa diversificação da tua vida, todos esses aprendizados, aprender um pouquinho de cada coisa, levar esse conhecimento para o Cindy Lojas, para a associação comercial. Que bagagem é essa que aquela criança, que aquele engraxate teve, que aprendeu a se virar, vai trazer para o governo do estado? É nesse sentido que eu gostaria de te ouvir. Assim. Não é a gestão, não é o gestor, Sim. É a essência. O que vem junto com aquele cara, aquele guri lá, que fez o Legendários, que carrega a palavra onde vai, né? Que é importante para ti. Essa essência aí que eu quero ouvir. É uma cascadura, sabe? A gente vai criando uma casca, né? A gente vai se forjando, a gente vai ficando, ao longo do tempo, tendo mais calma no tomar a decisão, olhando todos os reflexos de tudo que pode acontecer. E Deus foi me preparando para esse tempo, né? Cada momento foi preparado, foi uma preparação. A política é um lugar de traição e de poder. Então, se lidar com traição e poder é uma coisa muito difícil. E isso é uma coisa que, para mim, foi muito difícil, lidar com esse sentimento. Os desafios de governar na enchente, de arrumar a cidade, de acomodar as coisas, de arrumar uma rua, de arrumar um posto de saúde, de abrir um hospital, eles são pequenos. Né? Para quem vive lá no bairro, no dia a dia difícil, como a gente falou, eles são muito mais difíceis. O Brasil, de verdade, está muito difícil. O Rio Grande do Sul, de verdade, viver está muito difícil. Se a gente não aprender a levar uma vida mais leve, fica quase que impossível vencer alguns obstáculos se a gente também não tiver Deus e ter esperança. Mas, para mim, o que é mais difícil que governar uma cidade, governar o Estado, né, gerenciar essas coisas, é governar o governo. Porque nós estamos falando, na prefeitura ou no governo do Estado, são 14 secretários, são 12 partidos, você tem o Ministério Público, você tem a vaidade do ser humano, você tem os ciúmes das pessoas, você tem a intriga, a cadeira da gente é uma cadeira solitária. No lado dela, você tem alguém que quer o seu lugar ou quer tirar vantagem de você. Então, saber lidar com esse poder e saber lidar com a maturidade disso, sem deixar isso subir para a cabeça, mas sabendo que quanto mais poder você tem, mais humilde você tem que ter, mais carinho pelas pessoas você tem que ter e mais sentimento de servir. Por quê? Acho que a profissão mais linda que tem, além de ser prefeito, que eu acho que é o cargo mais bonito que tem, é ser um servidor público. Não tem mais nobre do que servir ao próximo. Servir as pessoas e amar as pessoas. Quem não gosta de gente não pode estar na política. Aliás, quem não gosta de gente não pode estar em lugar nenhum de liderança. Não interessa se é na igreja, se é no trabalho, se é na profissão. Quem não gosta de gente, quem é orgulhoso, quem acha que é melhor que os outros, não pode. Então você tem que ter muita humildade. É um lugar onde você tem que botar a sandália mais difícil de calçar, que é a sandália da humildade. Então, para mim, é a grande lição da minha vida e que a cada dia e a cada degrau que a gente sobe, a gente tem que entender que a gente sabe menos. E que muitas vezes alguém lá no bairro, na humildade dela, sabe muito mais do que a gente. E que a gente precisa ter, né, a coragem não é de levantar a bunda da cadeira, é de levantar a bunda na cadeira e sentar lá naquela cadeira. Na cadeira do empresário, do pequeno empresário, do agricultor, do cara que serve, do dono do restaurante, do mercado que está fechando, daquele que está pagando imposto, de quem está limpando a rua, sentar naquela cadeira. Porque só levantar a bunda da cadeira, né, e eu lembro que o Eduardo falou isso, tem que levantar a bunda da cadeira. Mas eu queria que ele tivesse sentado na cadeira do agricultor, que está agora tirando a vida porque não consegue pagar a conta. A conta do banco, que botou juros abusivos em cima dele, que o Banrisul era para ter sido banco financiado com valor justo para o agricultor, com fundo garantidor, para que ele pudesse ter um juros, né, justo para poder pagar a conta, e agora não está perdendo a terra dele
perdendo o trator dele, chorando, não, querendo poder pagar a conta e na vergonha de não poder olhar para a família dele, ele comete um suicídio, né? Eu acho que essa é a cadeira que todo homem que tem a coragem de assumir um desafio, vão ser só 4 que vão concorrer. Isso para os gaúchos vai ser diferente de escolher, porque eram 9 candidatos, agora são só 4. Tem mais tempo, né? É menos nome, tem que olhar a história, tem que conversar, tem que ver o que já entregou, tem que votar no projeto. Não votar, né, no time, não votar na ideologia, naquilo que mexe comigo pela idolatria. A gente tem que, político tem que dar resultado. Não fez, terminou a gestão com 90% de aprovação? Não fez mais nada que a tua obrigação. Eu pago para você estar aí. O secretário, viu, prefeito, que eu fiz a rua, não fez mais nada, tua obrigação, gratidão, obrigado, vamos de novo, tem a outra para arrumar. E amanhã cedo eu tô te ligando já. Eu passei lá e a luz está queimada e você não arrumou o banheiro ainda. Quem mais cobra a minha equipe sou eu. Político tem que dar resultado, não ser idolatrado. Muito bem. Tá bom, John? Muito bom. Gente, esse foi o episódio, então, com o Marcelo Maranata, esse cara que... Mas passou de 45 minutos, né? Passou porque o papo foi bom. Vamos entregar agora, Jesus né? amado, Vamos ver essa arte agora, né? Que o John preparou ali. Rapaz, olha ali. Gratidão, olha aí, ó. Vou mostrar aqui pra turma. Olha aí. Boa, hein? Cada detalhe aqui... Aí, botou o dedo aqui, ó. Nunca foi sorte, sempre foi Cada Deus. Detalhe aqui uma inspiração. Parabéns, John. Gratidão, John. Maranata, obrigado. Deixa eu te dar um abraço aqui. Que Deus abençoe a tua jornada. Amém. Gratidão, né? Deus abençoe muito aqui. Parabéns pelo programa. A gente está sempre à Da disposição. próxima vez eu vou ter que trazer um saquinho de lenço. A gente está sempre à disposição, gente. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Encerramos agora um bate-papo muito legal com o Marcelo Maranata, pré-candidato ao governo do estado. E eu estou aqui com o John, nosso head da ProHub. O que achou desse papo, cara? Ele chorou 3 vezes ali. Cara, gostei muito porque ele mostrou a essência dele, a verdade dele, de onde ele veio, o que ele acredita, né? E na brincadeira ali que a gente fez do desenho, acho que a gente conseguiu retratar também, ele gostou, ficou feliz. É interessante ver como um bate-papo mais... não com aquelas segundas intenções gera um valor, né? E é isso que eu percebi que ele também entendeu, assim, que é uma linguagem, uma conversa que vai trazer à tona a verdade dele, a essência dele, e é isso que ele precisa mostrar, na verdade. Sim, acho que sim. foi bem interessante. Assim. Acho que a nossa proposta, né, John, sempre foi essa desde o início da concepção, né, desse espaço todo aqui junto com a ProHub, que é, enfim, desenvolver um bate-papo para falar, cara, dos valores, né, do que tem por trás daquela estrutura toda ali, né, de assessores, de social media, né? Como é que essa pessoa pensa, da onde que vem esse pensamento? E aí tu foi muito bem na tua pergunta, né? Porque tu traz lá os valores da família e tudo mais. A essência que ele estava mostrando, assim, desde o começo, assim, eu até não conhecia muito a história dele, achei interessante porque daí eu fui entendendo um pouco mais. A gente faz uma pesquisa, entende as coisas, mas é diferente tu ouvir deles, né? Das pessoas, dos pré-candidatos, né? Agora nesse quadro que a gente fez, nessa série, né? Específica. E é legal a gente perceber que, pô, emoção, ele está trazendo à tona a verdade. E ali a gente percebe o quanto que isso tem valor para ele, assim. Mais uma surpresa, que daí ficou claro no desenho, pô, legendário, né? Um legendário aqui perto da gente. Interessante. Sim. Uma forma diferente de expressar tanto a religiosidade dele como aquela origem que ele mostrou. Bem legal. Muito legal. Parabéns para a ProHub, né, Valeu, por ter mais uma vez pensado tudo isso aqui. Fazer essa construção nunca é fácil, né, porque são várias ideias. É isso aí. E dentro disso a gente tem que achar parceiros que acreditam, né, nessas ideias. E a ProHub, desde o início, né, dentro dessa concepção toda, tem feito um trabalho incrível. E é uma satisfação muito grande para nós, assim, não existe alguém que não passe por esse estúdio e não olhe e não diga assim o quão interessante ficou assim essa proposta. Sim. Sala de estar, até brinquei contigo, né, olhando pela câmera assim, pô, a sala de estar da sua casa, né? É isso aí. Então é legal a gente poder pensar conceitualmente e conceber isso depois, assim, a realidade e perceber que o resultado está ficando tão interessante. Sim. Então para nós é uma satisfação incrível. E feito a muitas mãos, muitas né? Mãos. A ProHub, claro que com protagonismo total, né, nessa curadoria. Mas aí outros parceiros também, como a PUC, né? A Escola também de Educação, Design e Arte, né? FAMECOS,
o jornalismo da PUC também, na pesquisa, Uma base, né, né, dos que nos pré-candidatos. alimenta muito para fazer essa conversa com profundidade, né? Sim, Casa Daniela, né, fazendo toda a curadoria aqui dos móveis, Incrível. dos estofados Incrível. E tudo mais. Enriquece muito o estúdio com isso. Um cuidado, né, um carinho muito especial. Com certeza. E também os nossos parceiros ali, um cafezinho do Café do Mercado, chocolates da Lugano, Incrível. né, incrível. os drinks da Drincando Eventos, todos parceiros, e a Banca 43 também botou um queijinho especial. Cara, agora nós vamos acabar Agora aqui. no final aqui vão ter que experimentar Nós vamos isso. acabar aqui, a gente vai Não lá deu provar. Gente, obrigado mais uma vez, tamo junto aí, obrigado pela audiência e fiquem ligados porque tenho certeza que cada um dos episódios vai ser mais incrível do que o outro, porque todos eles têm histórias incríveis pra gente contar. Tamo junto? É isso aí. Valeu? Valeu. Valeu. Até mais.